Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Virgínia e estou aqui mais uma vez para falar da série Excelência de A a Z. Falaremos hoje da letra J e remetendo aí à justiça. Uma virtude, não é? Considerada pelos estudos dos psicólogos Martin Seligman e Christopher Peterson em 2004. A justiça, ela envolve um olhar diferenciado da realidade e, por isso mesmo, trata-se de uma virtude. Uma virtude que foi trazida, entre várias outras, por esses estudos desses dois psicólogos que investigaram tradições, religiões, filosofias e cultura ao redor do mundo, para concluir que virtudes podem ser consideradas universais. Estas que eles pesquisaram ao longo de 3 anos de projetos vieram em função da busca de coincidências nas culturas do Oriente, do Ocidente, filosofias e leituras de religiões e pesquisas dos mais diversos pensadores ao redor do mundo. Pois bem, falaremos da justiça porque entendo o quanto que hoje se fala muito, mas será que sabemos de fato o que é a prática da justiça? Esta virtude foi considerada por esses autores uma das 6 virtudes universais, que compõem também a representação de 24 forças de caráter. Essas forças de caráter seriam as atitudes que as pessoas que têm essas virtudes praticam. Como é que a gente sabe, então, quais são essas virtudes universais? Elas são sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Como definido para hoje, falaremos de justiça, ou seja, a 4ª virtude estudada por esses autores. E essa virtude da justiça remete aí a um processo de relação com a lei, não é? Com aquilo que, apesar de toda a diversidade e toda a pluralidade de pensamentos da nossa atualidade, remete àquilo que é coerente, que é consistente de uma prática de pessoas que são percebidas como justas, não é? Então, nós podemos dizer que envolve aí um rol de atitudes relacionadas à sua prática na cidadania, na igualdade e também envolve práticas de liderança. Justiça refere-se, então, à construção de uma vida saudável, sólida em comunidade, observada nas relações familiares, profissionais, na comunidade e ao redor do mundo. Quando falamos de justiça, não à toa lembramos de leis, porque ela deveria ser baseada em práticas que remetem a um conceito de igualdade e imparcialidade. As 3 forças de caráter formam um conjunto de iniciativas, né? Formadas aí por essas 3 frentes, que os autores defendem como a primeira sendo um grupo de entregas valorizadas como responsabilidade, dever à vida coletiva, comunidade, que envolve a nossa competência em saber dedicar lealdade e fazendo parte de um grupo da sociedade que, eventualmente, nós até apresentamos as nossas expectativas pessoais, mas que deveria representar aí um respeito a uma autoridade, a um propósito comum, né? Mesmo que essa realidade não pressuponha fazer só o que eu quero. Por outro lado, envolve também esse conjunto de igualdade, imparcialidade, equidade, de tratar as pessoas de maneira igual, deixando de lado os sentimentos pessoais nas decisões que envolvam as outras pessoas. Qualquer um merece uma chance e uma oportunidade. Esse é o pressuposto desse conjunto de práticas. Tem relação com princípios da moralidade
e elevado senso de ausência de preconceitos. E o último conceito desse traço de caráter remete à liderança, né? A liderança que encoraja o grupo a fazer as coisas como devem acontecer, que ao mesmo tempo mantém e cria boas relações, mas consegue administrar através de atitudes de tolerância, de cooperação, sem perder a firmeza, não é? Em atitudes que sejam adequadas àquele grupo. A liderança justa, ela não tem dificuldade de organizar as atividades em grupo e vê-las se concretizando, porque ele promove isso, ele traz formas de fazer. Como inspiração, pensei em dois indivíduos que todos conhecem. Martin Luther King, que foi um líder do movimento de direitos civis e de defesa à equidade dos negros nos Estados Unidos, e Nelson Mandela, um dos líderes aí mais conhecidos e admirados do mundo por sua força, consistência, foco em um maior do que o interesse pessoal, no interesse da coletividade, da comunidade. O que esses dois indivíduos têm em comum que a gente pode pensar nesse senso, nessa prática da virtude da justiça? Forças de caráter em que eles valorizaram sempre alguém ou alguma coisa além deles. Hoje vemos muitas iniciativas de pessoas que estão muito baseadas no interesse do pessoal, não é? No interesse delas. E aí, como é que fica essa busca de uma certa organização em que você tem que trabalhar junto com o outro, não é? Esse senso, não é, de ordem precisa existir, apesar dos momentos em que a humanidade até precisa de uma certa desorganização. É necessário um certo caos na humanidade para trazer uma ordem. Esta ordem, ela precisa ser equilibrada com o caos. Tem que ter um elemento em que há uma certa, apesar de individualidade, um momento dentro dos contextos da comunidade, da organização, da família, em que há um consenso para o bem comum. Isso, penso, tem faltado nos contextos que vivemos hoje. O senso de utilidade, muitas vezes, que alguns indivíduos trazem, defendendo que os fins justificam os meios, vai na contramão desse senso da justiça. Eu espero que vocês, assim como eu, não é, tenhamos mais oportunidades de praticar aí essa virtude da justiça. E uma dica muito importante: observe o quanto que o coletivo ele é fundamental, porque se a gente não estiver inteirado com esse contexto e olharmos só para o nosso umbigo, a tendência é que cada um vai puxar para o seu lado. Então a gente precisa saber compartilhar essa colaboração em comunidade e ficar com um olhar mais atento ao senso comum e da integridade do coletivo. Um grande abraço a todos, espero que vocês estejam comigo no nosso próximo encontro. Um abraço.